Xindalaê, toda vez no som mesmo do mar. Xindalaê, toda vez que ele vai repousar. Vamos lá, pessoal! Vamos começar a nossa live de hoje. Um tema bem interessante. Vamos falar sobre taxa de juros. Deixa eu abaixar aqui o som. Nossa! Que delícia, né? Maravilhoso. Bom, vamos começar a nossa mega super power aula falando sobre taxa Selic, sobre Tesouro Selic, sobre a taxa básica de juros da economia e vamos entender um pouquinho sobre por que ela sobe, por que ela desce e como esse sobe e desce influencia os nossos investimentos. Meu nome é Elaine Barros, sou planejadora financeira, especialista em investimentos e essa é a live Papo Reto, aqui no Instagram Rico do Zero. Sejam todos muito bem-vindos, Ingrid, seja bem-vinda à live. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só perguntar. Hoje a gente vai falar sobre a taxa Selic e vamos entender mais como funciona essa taxa. Só vou esperar um pouquinho para ver se o pessoal já chega, o Instagram comunica o pessoal para entrar na live, para a gente poder começar a bater esse papo descontraído. É um papo descontraído, o objetivo aqui é que vocês entendam como funciona a dinâmica da taxa básica de juros, saiam dessa aula com um pouco mais de conhecimento, entendendo como essa taxa influencia os seus investimentos, tanto investimentos de renda fixa quanto investimentos de renda variável. Então vamos entender um pouco mais sobre como funciona a taxa Selic. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa, para começar, né? Para a gente começar, a gente precisa saber o que é a taxa Selic. Então, pode ser que você saiba, pode ser que não, pode ser que você já tenha ouvido falar ou que você tenha uma leve noção do que seja. Mas a taxa Selic, ela é a taxa base de juros da economia. O que a gente quer dizer quando a gente fala que alguma coisa é a base? Então, ela serve de base para todas as outras taxas que são negociadas no mercado. Taxa de financiamento, taxas de empréstimo, crédito, todas as taxas que são trabalhadas dentro do mercado têm como base a taxa Selic. Então, essa é a nossa taxa base de juros da economia. E como ela é definida? Como essa taxa é definida, né? A gente sabe que ela é a taxa base, mas quem define, como é que funciona? Essa taxa ela é definida pelo Copom, que é o Comitê de Políticas Monetárias, é um órgão integrante do Banco Central. Esse órgão ele se junta, ele se reúne de 45 em 45 dias para definir qual será a taxa Selic meta para os próximos 45 dias. Então, de 45 em 45 dias, esse órgão ele vai se reunir durante 2 dias, numa terça e numa quarta-feira. Na terça-feira, eles discutem sobre as questões econômicas, como é que estão a economia micro e a economia macro. E na quarta-feira, eles efetivamente definem qual será o destino da taxa Selic para os próximos 45 dias. Então, de 45 em 45 dias, a gente vê aí a taxa subindo ou a taxa caindo. E, recentemente, nós tivemos aí uma decisão do Copom que reduziu a taxa básica de juros para 2% ao ano. Isso quer dizer que a partir de agora e ad eterno a taxa vai ser 2%? Absolutamente não, né? Tudo depende de como vai caminhar a nossa economia durante este período. Então, a expectativa do mercado é que a gente tenha aí uma elevação da taxa básica de juros para os próximos anos, mas isso a gente vai falar mais para o final. E eu quero lembrar vocês que, se tiverem dúvidas quanto ao assunto, deixem no chat que eu vou responder cada uma delas, tá ok? Então, você já sabe aí que a taxa Selic ela é definida pelo Copom, que é um órgão dentro do Banco Central. Ele se reúne e define a taxa meta
para os próximos 45 dias. A cada 45 dias, ele define a meta para os próximos 45 dias. E o que ele leva em consideração para definir essa taxa meta para os próximos 45 dias? Ele leva em consideração todo o contexto da economia. Então, essa taxa, a taxa Selic, ela é um instrumento que é utilizado pelo governo para controlar a nossa inflação. E o que é a inflação? A inflação é a elevação ou a queda no preço das coisas, tanto produtos quanto serviços. Então, quando a gente consome muito, os preços dos produtos do serviço, como está tendo muita demanda, eles tendem a subir. E quando o preço das coisas sobe, a gente tem aí uma inflação de preços. E aí o nosso dinheiro, ele perde poder de compra. Isso é a nossa inflação e ela é medida pelo IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Então, a Selic, ela é utilizada pelo governo para controlar a nossa inflação. Então, se a inflação está muito alta ou está subindo exorbitantemente, o Banco Central, ele vai fazer o que com a taxa Selic? Ele vai subir a taxa Selic, ele vai aumentar a taxa de juros. Consequentemente, as pessoas vão parar de consumir, vão segurar um pouco mais. E isso vai fazer com que a inflação caia, reduza. E aí ele faz o controle da inflação. Se a inflação está muito baixa, isso quer dizer que as pessoas não estão consumindo. É o que a gente está vivendo hoje. Com a pandemia, a gente está em patamares reduzidíssimos da nossa inflação. Ela está abaixo da meta de inflação do ano. Então, o governo entendeu que seria um bom momento de reduzir a taxa de juros. Para quê? Para influenciar a economia, para fazer com que as pessoas consumam mais. Com a taxa de juros baixa, as pessoas tendem a consumir mais, fazer mais crédito, financiamento, compras parceladas, então consomem muito mais. Isso aquece a economia e consegue retomar aí a inflação para dentro da meta. Porque a inflação também tem uma meta que é definida pelo CMN, que é Comitê Nacional. Ih, gente, esqueci, me deu branco agora, mas não tem problema não. A inflação, ela também tem uma meta e o Banco Central, ele utiliza a Selic para controlar essa inflação, para mantê-la dentro da meta. Então, é assim que é utilizada a nossa Selic. O Banco Central utiliza a Selic para controlar a nossa inflação, tá ok? E como é que a Selic afeta o nosso dinheiro, né? Como é que o nosso dinheiro ele é afetado pela taxa Selic? Então, eu já falei um pouquinho, a gente vai falar mais sobre isso. Se a Selic diminui, se a Selic cai, o que acontece? A gente tem aí uma redução da taxa de juros, consequentemente, as pessoas elas tendem a consumir mais. Isso faz com que a inflação suba e os preços também podem aumentar. Então, por isso, dessa forma, ela influencia o nosso dinheiro. E quando a Selic aumenta, o que acontece quando a Selic aumenta, quando ela sobe, quando a taxa de juros sobe? Então, as pessoas param de consumir, então reduz o consumo, né? As pessoas param de consumir, o crédito fica mais caro e os rendimentos dos produtos que são atrelados a essa taxa, eles tendem a subir também. Então, quando a gente está investido em títulos de renda fixas atrelados à taxa Selic ou à taxa CDI, que é uma taxa que acompanha ali a taxa Selic, e essa taxa sobe, os nossos investimentos também tendem a render mais. Mas vamos parar para pensar, os nossos investimentos rendem mais, mas em contrapartida a gente não precisa também pagar mais caro pelas coisas, já que a taxa está alta? Então, a queda da taxa de juros, ela tem um ponto muito positivo para a economia e para nós investidores também. Por quê? Porque ela sobe para os investidos, né? As pessoas que estão investidas em títulos atrelados à taxa Selic. Mas, se ela cair e você tiver investido em títulos de renda variável
em empresas que se beneficiam com a queda da taxa de juros, ou seja, as empresas elas tendem a produzir mais e a lucrar mais quando a taxa está baixa. Elas vendem mais, elas produzem mais. Se você tem uma parte do seu capital investido em ativos de renda variável, você ganha também com esse movimento. Então perceba que você tem opções no mercado, renda fixa, renda variável, que se você fizer um mix na sua carteira, você vai estar se beneficiando de todos os cenários da economia, tanto de queda de taxa de juros, quanto de elevação de taxa de juros. Basta que você tenha uma carteira diversificada de produtos, diversificada de investimentos. E não fique apenas ali na renda fixa, só renda fixa. Busque sempre ter uma parte dos seus investimentos em renda variável, porque dessa forma você vai estar se beneficiando de todos os cenários econômicos, tanto da alta quanto da queda da taxa de juros. E a gente vai ver um pouquinho mais sobre como a queda e a alta da taxa de juros influencia os investimentos de bolsa. Então vamos lá. Outro ponto importante aqui que eu gostaria de tratar com vocês é sobre o objetivo. Qual é o objetivo do Banco Central ao diminuir ou baixar a taxa de juros? Vocês sabem qual é o objetivo? Acho que eu já dei até um spoiler aqui, né? A gente já conversou sobre isso, já falamos um pouquinho. O objetivo do Banco Central é, primeiro ponto, controlar a inflação, né? Controlar a inflação. E de que forma ele faz isso? Ou ele incentiva o consumo, ou ele desestimula o consumo através da taxa Selic, da taxa básica de juros da economia. Porque se ela serve de base para todas as outras taxas, e se ela sobe, consequentemente, todas as outras taxas vão subir também. E se ela cai, consequentemente, todas as outras taxas vão cair também, vão ser reduzidas. Então, o governo ele utiliza a taxa para ou estimular o consumo ou desestimular o consumo. E a taxa baixa, o que vocês acham? Ela é boa ou ela é ruim para o seu dinheiro? O que você acha? O que você acredita? A taxa básica de juros, ela é boa quando ela cai ou ela é ruim para o seu dinheiro? Então, ela é boa e ela é ruim. Então, ela vai ser boa no sentido de que você vai ter mais poder de compra, o seu dinheiro vai valer mais, você vai poder consumir mais crédito, e ela é ruim no sentido de que aquele investidor conservador que está ali só na renda fixa vai tender a rentabilizar menos os seus investimentos. Então, ele vai precisar buscar outras opções para rentabilizar melhor o seu capital. Então, nesse sentido, o investidor pode até acreditar que a queda da taxa de juros é ruim. Mas nem tanto, sabia, gente? Por quê? Se a taxa cai e você, investidor, que está acostumado a ganhar ali só na renda fixa, se você tem que buscar outras alternativas, perceba que essa queda da taxa de juros vai fazer com que você saia da sua zona de conforto e que você busque conhecimento, busque melhores opções de investimento. Isso é bom para você, isso é crescimento. Então você vai crescer como investidor, ao passo que você vai ter que buscar outros ativos para compor a sua carteira e não vai poder mais ficar parado ali só na renda fixa, porque você não vai estar rentabilizando bem o seu capital. Então, de um modo geral, eu, Elaine, acredito que a queda da taxa de juros ela pode ser muito benéfica para você, investidor. Então, ela é boa sim, a gente deve olhar sempre o lado bom das coisas. Certas coisas que a gente não tem controle, não adianta você ficar chorando porque a taxa caiu. Ai, agora eu não ganho mais aquilo que eu ganhava. Não adianta absolutamente nada, a gente tem que jogar o jogo. E como é que é jogar o jogo? É você aprender a investir melhor o seu dinheiro, aprender a investir com estratégia, buscando conhecimento, buscando novos investimentos. Isso é jogar o jogo. Não vai adiantar absolutamente nada você ficar sentado
se lamuriando, chorando porque a taxa caiu. A taxa caiu e ponto, caiu e paciência. E graças a Deus que caiu, porque a gente está podendo consumir mais. E se ela subir, Elaine? E se a taxa subir? Bom, se a taxa subir, você já teve mais conhecimento, você já se capacitou mais, você já está entendendo melhor como é que funciona o mercado, você vai poder investir melhor, vai poder fazer uma carteira, vai montar uma carteira mais estratégica, uma carteira mais focada nos seus objetivos, vai poder rentabilizar melhor o seu capital. Então, eu só vejo coisa boa nesse sentido. Então, se ela caiu, paciência. Você, investidor, tem que buscar outras oportunidades, melhorar os seus investimentos. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida sobre a alta ou a queda da taxa de juros? Podem colocar nos comentários. Paulo, Mouse, de Restaurando Famílias, Nívia, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, viu? Vocês fiquem à vontade, porque a casa é de vocês. Tudo que vocês precisarem, quiserem perguntar, é só perguntar que eu vou ter um enorme prazer em responder, tá bom? Eu também já estive aí numa condição de investidor iniciante, já tive muitas dúvidas também, sei como é que é isso. Ainda mais para quem está começando, a gente tem muita dúvida, muita coisa, muita pulguinha atrás da orelha, a gente escuta um falando uma coisa, outro falando outra, e a gente não sabe, na verdade, o que é o quê. Então, perguntar faz parte e é saudável. Então, podem perguntar. João, ok? Bom, quais são os investimentos que são afetados pela taxa Selic? Então, todos os investimentos são afetados pela taxa Selic. Agora, tem aqueles investimentos que são indexados à taxa Selic, como o Tesouro Selic, por exemplo, a caderneta de poupança, o CDB, que são títulos de renda fixa privada, eles são indexados ao CDI. Só que o CDI é aquela taxa que acompanha ali páreo a páreo com a taxa Selic. Então, a gente poderia dizer, né, que esses investimentos, cadernetas de poupança, LCI, LCA, CDB, também acompanham a taxa. E quando a gente está no investimento pós-fixado, que são aqueles investimentos que são indexados a um determinado indicador, que acompanham um determinado indicador, como a taxa Selic, se ela sobe, eles tendem a render mais. Se ela cai, eles tendem a render menos. Por quê? Porque eles acompanham a taxa. Então, esses investimentos pós-fixados, eles sofrem um impacto direto na queda ou na elevação da taxa de juros. Eles sofrem um impacto direto dessa taxa. Mas a gente tem também os ativos de renda variável que também são influenciados, são afetados pela taxa básica de juros. Conforme eu falei, quando a gente está em um momento de queda de taxa de juros, a economia ela aquece. As pessoas tendem a consumir mais. Consequentemente, as empresas produzem mais e lucram mais também. Então, quando a gente está num momento de queda de taxa, a gente tem aí a bolsa se aquecendo. Então, se você está no ambiente de bolsa, se você está investido em ações, em fundos imobiliários ou em outros ativos de renda variável, você tende a lucrar nesses momentos de queda de taxa. Desculpa, pessoal. Bom, então, você tende a lucrar nesses momentos de queda de taxa. Quando a taxa está alta, as empresas, elas não lucram tanto. Por quê? Porque as pessoas não consomem tanto, as pessoas se seguram mais, então ela produz menos, ela paga mais caro também nos financiamentos dela, então ela lucra menos. Consequentemente, você, investidor de renda variável, que investe em empresas, em ações negociadas em bolsa, também vai ter uma redução aí nos lucros obtidos através desse investimento. Então, a taxa de juros, a taxa Selic, ela pode sim influenciar de forma positiva ou negativa os seus investimentos, dependendo de quais sejam eles. Então, se a gente está num título pós-fixado, que acompanha a taxa, e ela cair,
eles vão render menos. Em contrapartida, se você está investido em renda variável, os seus investimentos vão tender a render mais. Por isso a importância de você ter uma carteira balanceada, diversificada. Dessa forma, você vai evitar perdas e vai estar lucrando sempre, em qualquer cenário da economia. E quando a gente fala de dólar, o que seria, qual seria a relação da taxa Selic com o dólar, gente? Vamos entender aqui qual é a dinâmica, então. Quando a gente tem uma taxa alta, uma taxa de juros alta, onde o governo ele emite títulos da sua dívida, pagando por esses títulos uma taxa alta de juros, a gente tem aí um chamariz para os investidores internacionais. Então, esses investidores internacionais, eles ficam lá, né, interessadíssimos naquela alta taxa e eles entram comprando títulos. Então, eles investem na nossa economia. Consequentemente, eles trazem o quê? Dólar. Então, entra mais dólar na economia, ao passo que a taxa está alta e que esses investidores estão mais interessados em investir na nossa taxa, nos nossos títulos. Então, eles entram mais, então entra mais dólar. Quanto mais dólar na economia, menor tende a ser o preço dessa moeda. Então, ela se desvaloriza frente ao real. Então, quando a gente tem muito dólar sendo negociado, o real ele fica mais valorizado e o dólar menos valorizado. Então, essa é a dinâmica. Se a taxa está alta, o dólar tende a cair. O preço do dólar tende a cair, por quê? Porque a gente vai ter muita oferta de dólar, vai ter muito dólar na economia, porque os investidores internacionais vão estar entrando para investir aqui, porque a taxa está alta. E aí o preço do dólar cai. Agora, se a gente tem uma taxa baixa, os investidores internacionais vão buscar outras economias, outros países que possibilitem um ganho maior, uma rentabilidade maior. Então, a tendência é que eles tirem dólar da nossa economia, eles saiam dos investimentos. Consequentemente, reduz a quantidade de dólar sendo negociado. Quando a gente reduz a quantidade de um determinado produto, o que acontece com o preço desse produto? Ele sobe. Então, se eu tenho uma taxa baixa, uma taxa Selic baixa, eu tenho o dólar alto. Se eu tenho uma taxa Selic alta, eu tenho o dólar baixo. Deu para entender a dinâmica? Então, é assim que funciona. Então, nós já falamos de como a taxa Selic influencia os seus investimentos de renda fixa. Falamos de como a taxa Selic influencia os seus investimentos em renda variável, em ações. E falamos também como a taxa Selic influencia os seus investimentos em dólar. Então, vamos recapitular aqui para ver se você conseguiu pegar tudinho, se você pegou a dinâmica todinha aqui da taxa Selic. É bem simples, pessoal, mas se vocês tiverem qualquer dúvida, é só colocar nos comentários ou então me mandar um direct que eu vou responder com enorme prazer. O importante é que vocês não fiquem com dúvidas, vocês precisam entender essa dinâmica para que vocês possam tomar boas decisões, fazer boas escolhas financeiras. Então, vamos recapitular aqui o que nós vimos até agora. Então, qual é a relação da taxa Selic com os investimentos de renda fixas atrelados à taxa de juros? Quando a taxa cai, esses investimentos rendem menos. Quando a taxa sobe, esses investimentos rendem mais. E aí eu estou falando dos títulos pós-fixados, que são aqueles que acompanham um determinado indicador, que acompanham a variação de uma determinada taxa, como, por exemplo, o Tesouro Selic. Agora, se a gente tem os títulos públicos pré-fixados e os títulos públicos IPCA+, eles têm uma dinâmica um pouco diferente. Como esses títulos são marcados a mercado, o título pré-fixado, ele se beneficia para você que já está investido nele,
você acaba se beneficiando, na verdade, numa queda da taxa de juros. Por quê? Se você comprou um título te pagando 4% ao ano e agora esse título está pagando só 3% ao ano, o seu título que paga 4% está valorizado. Então, para quem investe em títulos públicos pré-fixados e títulos atrelados ao IPCA, que é o caso do Tesouro IPCA+, esses títulos, como sofrem a marcação a mercado, eles se beneficiam para quem já está investido neles com a queda da taxa de juros. Então, se você comprou um título pagando 4%, por exemplo, ao ano, e agora esse título está sendo negociado a 3%, o seu título que paga 4% ao ano, ele vale muito mais do que o título que está sendo negociado hoje, pagando apenas 3% ao ano. Então, você se beneficiou com a queda da taxa de juros. Deu para entender a dinâmica? E se a taxa subir? Você, investidor, comprou um título pré-fixado, um tesouro pré-fixado 2026, te pagando, digamos, 6% ao ano. Vamos continuar com 4%? 4% ao ano. Aí, amanhã, acontece uma reviravolta, um boom, a taxa sobe. E agora, esse título que você comprou a 4% ao ano, está pagando 6% ao ano. Então, o seu título que paga 4%, ele não vale mais nada. Por quê? Porque eu posso investir no título hoje pagando 6%. Então, você acabou perdendo rentabilidade ao passo que a taxa subiu. Então, a taxa subindo, no caso dos títulos pré-fixados e dos indexados ao IPCA, a taxa subindo, quem já estava investido acaba tendo ali uma perda financeira caso faça a venda daquele título. Mas se você levar até o vencimento, você ganha exatamente o valor que você contratou. Se você contratou 4, você ganha 4. Se você levar até o vencimento. Se você vender ele antes do vencimento, você vai ter uma perda financeira. Por quê? Agora os títulos estão pagando 6 e o seu título que você vai vender está pagando só 4. Então, o mercado não vai pagar tanto para o seu título. Eu prefiro comprar o que está valendo 6. Deu para entender? Então, você acaba tendo aí uma perda financeira, uma desvalorização do seu título. Essa é a dinâmica dos títulos, dos investimentos de renda fixa. Nos investimentos de renda variável, qual é a dinâmica, qual é a lógica aqui da taxa Selic? Se ela subir, as empresas tendem a produzir menos, pegar menos dinheiro emprestado, as pessoas compram menos, então elas lucram menos. Isso vai reduzir a sua rentabilidade como investidor. Se a taxa de juros cair, as empresas produzem mais, as pessoas compram mais e a rentabilidade, o lucro dessas empresas sobe. Consequentemente, a sua rentabilidade como investidor também aumenta. E qual é a relação da Selic com o dólar? Então, nós já falamos. Se a Selic está alta, os investidores estrangeiros tendem a buscar os nossos investimentos e trazerem dólar para a economia. Com mais dólar sendo negociado na economia, o preço do dólar tende a cair. Então, com a Selic alta, o dólar cai. Isso é a lógica. Se a Selic está baixa, o dólar sobe. Por quê? Porque os investidores estrangeiros, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar o dinheirinho deles aqui e vão sair. E vão buscar outros investimentos que paguem mais. Consequentemente, a gente vai ter menos dólar sendo negociado na economia, o que faz com que o preço da moeda suba. Então, taxa baixa, taxa Selic baixa, dólar alto. Taxa Selic alta, dólar baixo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa live de hoje. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona, qual é a dinâmica da taxa Selic, tanto quando ela cai, quando ela sobe.
como é que ela influencia nos seus investimentos de renda fixa, de renda variável e com relação à taxa de câmbio, com relação ao dólar. Espero que vocês tenham gostado. Desde já, eu quero deixar aqui um convite para vocês. Eu tenho um canal no YouTube. Lá no canal eu coloco vídeo diariamente, vídeos que vão te ajudar a tomar boas decisões financeiras. E eu quero te convidar a conhecer o meu canal, a fazer parte do meu canal Rico do Zero no YouTube. Para isso, basta você clicar no link que tem aqui na minha biografia. E também o canal do Telegram. No Telegram eu coloco áudios diários para te ajudar a tomar boas decisões financeiras. Então, se você quer ser um realizador, se você quer realizar mais na sua vida, quer fazer parte dessa comunidade, dessa galera que realiza, vem para o canal do Telegram, vem para o canal Realização Financeira do Telegram, que eu tenho certeza que vai ser muito, muito agregador na sua vida, tá certo? Pessoal, um forte abraço a todos e até a nossa próxima live. Um forte abraço!